Estamos de volta com mais um vídeo trazendo novidades e atualizações sobre o noticiário do Fluminense, incluindo informações sobre Thiago Neves, Thiago Silva e sobre o Fred, que está lá na Europa. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar, outra cabeça. Salve, salve, meus amigos, um grande abraço a todos nessa véspera de Natal, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no canal Ligados no Flu. Se você não é inscrito ainda, vai lá, faça a sua inscrição, nos ajude a chegar a 10 mil inscritos antes da virada de ano. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação. Não deixe de dar o seu comentário, deixar o seu like também e ativar o sino para receber as notificações. E se puder, compartilhe este vídeo com outros tricolores para que mais pessoas possam assistir o nosso canal. Pessoal, vamos começar então falando sobre a próxima temporada, porque há uma expectativa muito grande por parte do torcedor do Fluminense para que a próxima temporada seja uma temporada vitoriosa com títulos. 2022 está terminando, o Fluminense ganhou um campeonato carioca, chegou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, chegou à semifinal da Copa do Brasil, mas ficou a sensação de que o time poderia ter ido até melhor pelo futebol que veio apresentando, principalmente depois da chegada do técnico Fernando Diniz. E com os reforços que o Fluminense contratou, tem muito torcedor esperançoso. E nessa semana o ex-jogador Denilson, na TV Bandeirantes, deu uma declaração de que o Fluminense, com as contratações que fez, na opinião dele, o Fluminense está hoje no mesmo nível de elenco de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. O Denilson deu essa declaração, disse inclusive que com a chegada do Keno e somado à presença do Arias, do Ganso, do Cano no Fluminense, o Fluminense chega muito forte para a próxima temporada. Você concorda com o Denilson? Você acha que o Fluminense está nesse patamar hoje, no mesmo patamar que Flamengo, Palmeiras e Atlético? Quero saber a sua opinião. Bom, mudando de assunto, uma pesquisa do portal UOL, com 26 atletas da Série A, essa pesquisa elegeu os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de 2022. Gustavo Scarpa, do Palmeiras, foi eleito por esses atletas como o melhor jogador da competição. Em segundo lugar, ficou o Germancano, do Fluminense, empatado com o Pedro, do Flamengo. Curioso é que dos três primeiros colocados, um joga no Fluminense e os outros dois foram formados no Fluminense. Eu só acho que, ao invés do Pedro, essa lista deveria ter o John Arias, porque, na minha opinião, em qualquer lista dos melhores do Campeonato Brasileiro de 2022, o John Arias, na minha opinião, tem que ser nome certo, porque o que jogou esse colombiano nessa temporada não foi brincadeira. E quem não vai disputar a temporada 2023 pelo Fluminense, inclusive já foi anunciado oficialmente pelo novo clube, é o atacante Samuel Granada, de 22 anos, foi emprestado ao Juventude de Caxias do Sul, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro agora em 2023. O Samuel Granada, gente, já está com 22 anos, não teve uma sequência no time profissional, chegou até a jogar assim em 2020, né, se eu não me engano, junto com o John Kennedy, inclusive, chegou a marcar gol, mas não teve uma sequência na equipe principal do Fluminense. Em 2022, o Samuel Granada foi emprestado ao Nova Iguaçu, depois jogou pelo Fluminense no segundo semestre no time de aspirantes. Ao todo, em 2022, ele fez 25 jogos, com 11 gols e 3 assistências. E mais uma vez o Samuel Granada não vai ter oportunidade de jogar na equipe principal do Fluminense, está sendo emprestado para o Juventude para a disputa do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e também Série B do Campeonato Brasileiro. Informações agora sobre Thiago Neves. O jogador deve ter uma reunião nesta semana agora com a diretoria do Fluminense, entre o Natal e o Ano Novo, para discutir o encerramento da carreira dele de forma oficial. Se discute, por exemplo, a possibilidade dele fazer um jogo festivo, um amistoso, para poder encerrar a carreira com a camisa do Fluminense. Vamos aguardar os próximos dias para saber como que vai ser realmente, se realmente vai ter essa reunião, como que vai ser feito esse planejamento para o Thiago Neves poder encerrar a carreira. Tudo indica, pode mudar, né? Mas tudo indica que seria
um jogo festivo para fechar a carreira do Thiago Neves de forma oficial e jogando com a camisa do Fluminense, onde ele foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, foi vice-campeão da Libertadores, né, numa final até hoje muito discutida pela torcida do Fluminense por causa das questões da arbitragem, né, que de alguma forma acabaram prejudicando o Fluminense naquele jogo no Maracanã, com a vitória de 3-1, 3 gols do Thiago Neves. Notícia agora do Netflu, dizendo que o Fluminense vai observar os campeonatos estaduais com atenção e observar principalmente os destaques das equipes menores, das equipes de menor investimento, para ver se vale a pena fazer a contratação de algum jogador ainda para completar o time para o restante da temporada. O Fluminense vai ficar atento aos campeonatos paulista, carioca, mineiro, para ver se encontra boas opções de mercado, opções que também sejam favoráveis financeiramente, mas principalmente opções que venham a acrescentar no time do Fluminense. Então, de acordo com o Netflu, o Fluminense vai ficar de olho nos campeonatos estaduais em busca de algum jogador que venha a se destacar e que se enquadre, né, dentro do planejamento financeiro também do Fluminense, por causa da questão de investir em um jogador que às vezes, né, vai ser uma aposta. Então o Fluminense vai avaliar tudo isso. Outra notícia do Netflu, que a gente já trouxe aqui também, inclusive, vou deixar aqui, para vocês. A gente trouxe essa informação há algumas semanas atrás de que o Fluminense estaria preparando um planejamento para oferecer uma proposta ao Thiago Silva após a Copa do Mundo. Eu trouxe essa informação aqui. Se vocês quiserem assistir o vídeo novamente, estou deixando aí para vocês. Mas, segundo o Netflu, o Fluminense está preparando esse planejamento para oferecer uma proposta para o Thiago Silva, que tem contrato com o Chelsea até o meio do ano. A partir de janeiro, o Thiago Silva já pode assinar um pré-contrato. E aí o Fluminense vai tentar convencer o zagueiro, que foi um dos destaques da Copa do Mundo, a voltar para o futebol brasileiro e encerrar a carreira dele no Fluminense. Um empecilho é o alto salário do Thiago Silva. O Thiago Silva especula-se que recebe um salário mensal de 2,5 milhões de reais. Esse seria o salário do Thiago Silva no Chelsea, ou seja, para ele voltar para o Brasil para jogar no Fluminense, teria que se enquadrar, né, num orçamento aí bem mais enxuto. Estou para dizer, inclusive, para receber um salário menor do que o Soares deve receber no Grêmio. O Grêmio está para fechar aí com o Luiz Soares a qualquer momento. A notícia é de que o Grêmio vai pagar 1,5 milhão por mês ao Luiz Soares para jogar lá no Rio Grande do Sul. O Thiago Silva, eu imagino que pelo orçamento do Fluminense, para o Thiago Silva voltar ao Fluminense, ele teria que aceitar um salário bem menor do que esse. A não ser que o Fluminense encontre um investidor que tope pagar, né, uma parcela grande aí desse salário. Mas o Fluminense está fazendo todo esse planejamento para poder trazer o Thiago Silva. E eu gostaria de relembrar aqui um assunto que eu até já trouxe aqui, um comentário que eu trouxe recentemente também, de que o ex-atacante do Fluminense, o Lene, aquele que fez aquele golaço contra o Cruzeiro no Mineirão, que saiu driblando todo mundo. Pois é, o Lene, ele é muito amigo do Thiago Silva e recentemente ele deu uma entrevista onde ele disse que ele tem certeza de que o Thiago Silva vai voltar para o Fluminense, vai encerrar a carreira no Fluminense. E aí ele foi perguntado pelo narrador, o Cantarelli, se ele chegou a conversar, né, sobre esse assunto com o Thiago. Ele falou, não conversei não, mas eu tenho certeza, porque o Thiago é muito Fluminense. E ele fala assim, não é que o Thiago gosta do Fluminense, não. O Thiago é muito Fluminense. Ele usou até uma palavra, chega a ser até, né, estranho assim, porque ele ficou espantado. Ele falou que passou alguns dias lá na casa do Thiago, que ele ficou assustado com o tanto que o Thiago é fanático com o Fluminense. Então ele, na cabeça dele, na cabeça do Lene, que é amigo do Thiago Silva, ele tem certeza que o Thiago Silva vai encerrar a carreira no Fluminense. E aí, gente, o torcedor, quando a gente ouve falar Thiago Silva vai voltar, o torcedor já fica, né, louco da cabeça. E aí, para aumentar,
né, o nosso nível de, vamos dizer assim, ou de ilusão, ou de ansiedade, ou de imaginação, né? Classifiquem como vocês quiserem aí. O Fred, que é o diretor de planejamento agora do Fluminense, diretor de planejamento esportivo do Fluminense. Onde que o Fred está? Fred está na França. Olha aí, olha. O Lyon publicou na manhã deste sábado, o Lyon, o ex-clube do Fred, um vídeo do Fred chegando lá no centro de treinamento do Lyon. E a gente vai acompanhar aí, olha, um trechinho desse vídeo. Fred sendo muito bem recebido, o Fred que é ídolo lá no Lyon. Ele marcou gols importantes pela equipe francesa e está lá na França. E aí a gente se pergunta, o que o Fred está fazendo na Europa? Será que o Fred foi conversar com alguém? Né? Será que o Fred foi fazer negócios em nome do Fluminense? O que faz o Fred? Será que o Fred foi a passeio? O que faz o Fred na França? O que faz o Fred na Europa? E o torcedor do Fluminense já começa a imaginar várias coisas, porque oficialmente ele é diretor de planejamento esportivo do Fluminense. Então, né, a gente vê o Fred lá na França, a gente já começa a imaginar um monte de coisas. Bom, vamos aguardar os próximos dias. Meus amigos, muito obrigado a todos, um grande abraço, Feliz Natal e que seja um Natal iluminado para todos nós. Um grande abraço, até a próxima, novidades, eu tô aqui de volta. Até mais.